Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a todo mundo que está aqui comigo toda terça-feira, batendo um papo literário sobre o que acontece no mundo contemporâneo da literatura. Muito obrigado mesmo pelas sugestões, pelo carinho, pelas críticas, pelos toques, pelas sugestões de pautas também, são muito importantes. Quero agradecer também que todo mundo que nos envia livros. É bacana saber que o Rabiscos tem crescido, que as pessoas têm interesse em bater um papo, em participar, em divulgar seu trabalho aqui. São todos bem-vindos. Eu conto com a querida curadoria do Alisson Estevam, meu querido amigo, que me ajuda, a minha querida e amada Lua Ferreira e a Carol Pedrosa apresentando a cabine do filme toda quinta-feira. Então eu continuo com os papos literários terças e às quintas Carol Pedrosa com a cabine do filme. Obrigado a todo mundo. Lembrando também que em breve será comemorado os 3 anos de Rabiscos, 3 anos de estrada já. E a gente está com surpresas muito boas. Vocês vão gostar, fica de olho, fica ligado nas redes, no Instagram, principalmente, e aqui, que nós vamos vir com coisas boas. Confia em mim, vai ser bem legal. As coisas que a gente está programando, as coisas que a gente está promovendo. Bom, falei com o Leonardo Valente, premiado escritor, jornalista, cientista político, que veio ao Rabiscos falar sobre o seu novo livro, Criogenia DD, ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos. O seu romance, que foi lançado esse ano e editado pela editora Mondrongo. Eu gostei muito do livro, eu gostei muito do modo estranho com que o Leonardo apresenta a história ao mundo. A escritora Maria Valéria Rezende, sobre o livro, fala que ele é a leitura mais espantosa, provocativa e mais completa como testemunha desse momento. Um livro com valor histórico. Eu gosto de livros que nascem assim, que nascem históricos. A história se passa em primeira pessoa, numa mistura de gêneros que a gente não consegue identificar. Alguém que filosofa sobre o mundo, sobre as suas profundidades, mas alguém que também observa o raso. O Leonardo faz isso com muita perspicácia. A gente entende que o ser que narra a história, o ser, pode estar ressentido com o passado ou pode estar apenas contando algo por não ter nada melhor para fazer. O Leonardo, com muita inteligência, enfrenta a ficção com referências maduras que não se esgotam em si, nem estão ali as referências por estar, como a gente vê muito, mas as referências que se complementam com algo ou com alguma ideia. E assim desprendemos Ana Karenina com Tolstói, Flaubert e sua Madame Bovary, Hilda Hilst, Clarice, etc. A gente tem pistas do narrador sobre o gênero, né, do narrador, quando descreve o passado e seus ex-maridos, curiosamente todos de nome Damião. E temos pistas de alguém que soube perder quando se dialoga com a morte, com a mentira, com os espelhos que carregamos sempre que queremos mostrar algo para alguém sem nos doer. Bom, como eu disse, o livro do Leonardo saiu pela editora Mondrongo, vou deixar o link aqui na descrição do episódio para você conhecer mais e adquirir. O Rabiscos é apresentado e editado por mim, Tadeu Rodrigues, e às quintas-feiras o Cabine do Filme, também editado por mim, com a minha querida Carol Pedrosa. É isso. Quem quiser conhecer o trabalho do Leonardo Valente, pode também procurá-lo no Instagram, LValenteNIT, que ele também está por lá. Vamos ao episódio que ficou bem legal. Leonardo Valente, obrigado, cara, por você aceitar estar aqui no Rabiscos comigo. Tô felizão. Eu que agradeço, Tadeu. É uma honra estar aqui. Criogenia DD, ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos, foi quando te conheci sua obra, e já fiquei curioso por conhecer mais coisas da sua obra. É um livro totalmente diferente, é um livro que vai contra uma estrutura normativa básica, literária. Depois a gente vai falar um pouquinho dele, e foi uma grata surpresa para mim. E tem um trecho que fala que a intenção inicial desse livro era ser poço, mas virou espelho e agora vai ser gelo. Quem que é que fala isso, Léo, e de que profundeza
isso vem? Isso é da profundeza da personagem, não é minha. Ela é que, na verdade, ela é que estava cavando os poços dela em busca daquilo que a gente está sempre procurando, né? Que está dentro da gente, né? Os nossos poços. E que geralmente, quando a gente faz uma perfuração dessa, quando a gente é bem sucedido, o que a gente encontra é um espelho, né? É o que a gente consegue, porque a gente consegue se olhar de uma maneira melhor, né? Consegue se ver de uma maneira mais profunda e, ao mesmo tempo, também de uma maneira mais ampla, né? Dos nossos diferentes aspectos. Então, a analogia vem disso, né? O mergulhar em si é encontrar um espelho. Agora, o gelo é por conta dela, né? O gelo faz parte da trama narrativa, da vontade de se perpetuar nas palavras e pelas páginas e pelo livro, e perpetuar a vingança dela contra os ex-maridos, contra os damiões dela. Você tem uma boa relação com o espelho, Léo? A minha relação com o espelho ela é muito, muito, muito oscilante, cara. Eu não sei se todo mundo é assim. Às vezes eu tenho uma ótima relação com ele, às vezes eu não quero vê-lo, às vezes eu tenho vontade de tacar alguma coisa na frente, às vezes dá vontade de botar um lençol ou uma cortininha e deixar ele um lenço preto em cima, e às vezes ele tá lindo, tá ótimo, tá maravilhoso. A gente vive um mundo de espelhos, né, e falsos espelhos também, e a criogenia de D é algo falando, a gente não sabe se é homem, se é mulher, que coisa é aquilo, a gente sabe das vidas passadas, a gente sabe da memória genética que se tem, a gente sabe do momento que está ali, mas a gente não consegue pegar. Ele é quase que uma mitologia, né, a criogenia de D, Manifesto pelos Prazeres Perdidos, ele surge como um livro quase que de exílio, assim, Léo, para mim, né, que conheci sua obra por ele, né. Tem um trecho até que eu marquei nele, que fala: minto tanto que às vezes não sei diferenciar a realidade do que inventei. Minto para mim antes de mentir para qualquer outro, mas também minto para fora. Você trata nesse livro muitos elementos psíquicos. Você tem essa relação de conflito psíquico quando você formou esse livro? Você teve uma base filosófica? Como que foi isso, Léo? Acho que é um misto de tudo, um pouquinho de tudo. Esse livro, eu costumo dizer que ele foi feito com o cérebro e com o fígado, né? Houve uma necessidade grande, obviamente, de se montar uma narrativa estruturada propositalmente, né, utilizando-se técnica, e até mesmo para você subverter a técnica, você precisa utilizar a técnica, né? Para você é necessário saber a estrada que você está caminhando até para sair dela. Agora, sem um pouco de raiva, sem um pouco de emoção dada à personagem, claro que isso não seria possível. Na verdade, eu comecei a escrever esse livro em 2017. Numa madrugada insônia, assim, no meio de uma madrugada, eu acordei, estava insatisfeito com o que estava acontecendo no mercado literário, com os retornos, com algumas coisas, porque, Tadeu, eu tenho um relacionamento com a escrita que é muito antigo, né? Eu escrevo desde criança e sempre trabalhei com a escrita, primeiro como jornalista, fiquei 12 anos em jornal, e depois como acadêmico, como professor, ou seja, eu passei da escrita jornalística para a escrita acadêmica, mas a ficção sempre permeou isso tudo, mas sempre de forma da gaveta, né? E quando, em determinado momento, eu falei, não, agora isso vai sair da gaveta. E, de repente, eu me vi tão engessado quanto nos meus textos, ou seja, fazendo textos para os outros lerem, para os outros gostarem, para se adequar, seja a editora, seja público, seja isso, seja aquilo. Eu me vi fazendo algo que eu fazia no jornalismo e algo que eu fazia na academia, que era justamente a antítese do que eu queria fazer na ficção. Eu acordei revoltado e virei e falei, aqui agora não tem regra, agora a regra sou eu. Então aqui eu vou subverter tudo, né? E um pouco dessa raiva, desse revanchismo, digamos, eu joguei na personagem. E isso virou um conto que se chamava Criogenia do Inconsciente, ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos, que foi publicado em 2018 em duas revistas literárias, uma que nem existe mais, que é a Zumbido, e a outra que é... Boa revista. Boa revista, é uma pena que o projeto não foi adiante, e a revista Gueto.
que também foi publicado na Gueto, e no ano seguinte, o conto inclusive entrou na primeira edição impressa da revista Gueto, que foi publicada pela editora Patuá. E aí, em 2019, eu comecei a ter assim, crises violentas de ansiedade. Muito fortes, crises muito fortes de ansiedade, a ponto de parecerem crises de pânico, e precisei ver o que estava acontecendo, né? E essa escrita virou os meus momentos de libertação, os momentos em que eu lidava com essas crises de ansiedade. Em muitos momentos, inclusive, de crise, foram momentos que eu sentei para escrever. Então, boa parte desse romance foi feito em momentos de crise de ansiedade. Quando o processo terapêutico começou a dar certo, eu cheguei a pensar assim, caramba, eu não posso agora resolver esse problema porque eu tenho um livro para terminar. Eu preciso de mais crise para continuar. Não posso tomar nenhum remédio aqui. Não posso tomar nada. E é interessante que quando eu queria que elas acontecessem, elas não aconteciam. Então, eu tenho um romance para terminar, eu preciso arrumar um problema, né? Mas aí veio a pandemia e o problema chegou. Né, o projeto parou um pouco em 2019, mas aí veio a pandemia e o problema chegou. Também quem não ficou ansioso, quem não teve uma problema, reversão. Né? E você conseguiu criar assim na pandemia? Conseguiu desenvolver mais um... E aí eu consegui finalizar, né? Eu consegui finalizar logo no início da pandemia, no meio também de outras crises que voltaram, mas que depois também se atenuaram. E eu fiz o processo de revisão final do livro em dezembro de 2020 para 2021, quando eu estava com Covid. Isolado com Covid. Então esse livro ele é marcado por crise de ansiedade e por Covid. Agora eu entendi porque esse livro é esse estranho bom. Então eu acho que parte dessa narrativa está marcada pela emoção do autor nesse sentido, né? Mas é claro que aí eu transferia isso para a história de uma outra forma, a partir da lógica da própria personagem, né? Não é autoficção, é outra coisa, né? Mas, claro, não dá para dizer que não tem muito de mim ali. Claro que tem. Por isso que eu falo do fígado, né? Pintou muita raiva, muito medo. Mais do que amor, digamos assim. Essa liberdade que você fala, né? Que você estava buscando a liberdade de não ter que seguir uma regra, né? Você que veio do jornalismo. Mas, por outro lado, você veio do jornalismo, você é da academia. Você acha que se não fosse esses caminhos, você conseguiria enxergar essa liberdade como você enxerga hoje? Não. O que você acha que diferiria? Para você transgredir um texto, você tem que conhecer tudo de norma textual. Você não pode transgredir uma regra se você não conhece. Você não pode se rebelar contra uma narrativa se você não domina a narrativa, se você não sabe, né, as estruturas. O que eu queria fazer naquele exato momento era o seguinte, era não produzir algo em que eu tivesse pré-formatado para alguém ou para alguma coisa. E, por outro lado, eu também queria exponencializar os sentimentos propagados pela palavra. Eu queria que a palavra realmente ali passassem os sentimentos que eu queria da personagem. E muitas vezes só a palavra não é suficiente, entendeu? É preciso mais. Você precisa de mais recurso para isso. E o que eu tinha na minha frente disponível era o quê? Era o meio físico. Era, no caso, a tela do computador, que eu sabia que ia virar página. Eu sabia que ia virar papel. Né? Então, eu comecei a mexer tanto com a estrutura do corpo do texto, a estrutura da palavra, com aquilo que significava aquilo, aquelas palavras, aquelas letras, quanto com a página. E daí veio a ideia de utilizar as minúsculas, de utilizar com um determinado significado, de utilizar caps lock, maiúsculas, com outro significado, de centralizar texto quando eu achava importante, de utilizar os espaços em branco, isolar de utilizar palavras, papel em outra cor. Exatamente. Então, isso tudo veio como complemento da comunicação. Né? Claro, isso aí está longe de ser uma novidade, os modernistas faziam muito isso, né, o tempo inteiro, mas especialmente nas artes plásticas, nas artes visuais, né? Especialmente, que eles faziam isso. E aí me veio o quadro Figuras em Azul, do Ismael Neri, que tinha absolutamente tudo do que eu estava tentando aplicar ao texto, né, naquela obra e em toda a trajetória do Neri. E claro, isso aí rolou uma simbiose, uma troca, né? Ou seja, eu acabei bebendo naquela fonte, que era muito importante,
para mim, e acabei transformando aquilo numa obra particular minha. Então, essa foi mais ou menos a proposta. E, assim, é interessante falar que eu não fazia a menor ideia que esse trem fosse dar certo. Na verdade, durante muito tempo eu achei que não fosse dar. Assim, do tipo, vamos ler, vamos chamar de maluco, do tipo, isso aqui é um amontoado que não faz nenhum sentido, né? Então, eu estava super inseguro em relação a essa publicação, super inseguro. E a primeira pessoa para quem eu passei esse original foi para Maria Valéria Rezende, que eu chamo de madrinha, porque sempre que eu estou precisando de ajuda eu recorro. Que você tem um elogio dela, já é meio caminho andado, né? Pois é, e eu passei, foi literalmente passei e rezei, saí correndo. Tipo, fiquei com medo do que fosse acontecer, do que ela ia me responder. Mas também passei pensando, ela vai demorar pra caramba pra responder, sabe? Uhum. Falei, olha só, madrinha, dá uma olhada quando você puder, vê o que você acha, vê se isso é publicável, se não é, se tem que corrigir, se não tem. Isso era um feriado aqui no Rio. Não lembro exatamente qual feriado, mas eu lembro que eu mandei de manhã, acordei, mandei de manhã. Eu sou muito assim, eu acordo e resolvo que tem que fazer uma coisa e faço. Uhum. É isso. Acabou, vamos lá. Né? Mandei. Eu precisava ir para o Rio, fui para o Rio, atravessei a ponte. Quando eu cheguei em Botafogo, no Rio, recebo uma mensagem por e-mail assim, estou lendo o seu livro. Falei, caramba, que bom, que rápido, né? Atravesso a rua, pego a outra quadra, ela, não consigo parar, você não está me deixando trabalhar. Olha só. Você teve uma bênção especial. E fui fazer minhas coisas. Quando eu estou voltando, sim, tipo aí umas 3 ou 4 horas depois, quando eu estou voltando, me chegam 3 áudios pelo Messenger do Facebook dela. Eu vou te dizer, áudios que eu tenho hoje em todas as plataformas e nuvens possíveis. Você não posso perder. Imaginar que eu não posso perder nunca esses áudios. Eu vim chorando do Rio até aqui, com os 3 áudios dela. Ela falou, sei lá, uns 10 minutos sobre o livro. E aí eu falei, pronto, agora dá para publicar. Aí eu virei pro meu editor, com o Gustavo, com quem eu tenho uma... Até então o Gustavo não sabia, porque eu tinha lançado um livro recentemente, o Gustavo não esperava que eu fosse lançar outro livro agora. Ele não esperava. Eu tinha lançado Calote em outubro do ano passado, né? E que é um outro livro que foi bem rápido, né? Foi bem rápido, que é uma outra pegada, uma coisa completamente diferente, mas é um livro que eu também tinha escrito há 5 anos atrás. Né? E é diferente do Criogenia de D, a estrutura, tudo? É tudo, é bem diferente, tem uma estrutura bem diferente. Ele também tem aí as suas subversões narrativas, mas a subversão maior dele é da história mesmo. Né? Uma história, é um romance econômico, então ele tem uma outra pegada, ele é completamente diferente. E o Gustavo não esperava que fosse lançar livro agora, nem eu esperava, para falar a verdade. Eu estava trabalhando em cima disso, mas aí o áudio da Maria Valéria me mostrou que tinha um senso de urgência naquilo, sabe? Eu precisava aproveitar a oportunidade, porque ela mesma no áudio falava, olha, vai em frente, não deixa, e ela tinha acabado de ler Calote, ela falou, olha, vai em frente, não deixa porque vai render. E foi engraçado, porque no dia seguinte, eu ia ter um evento sobre Calote, na própria editora, na Mondrongo, e o Gustavo me ligou, ele falou assim, Léo, eu estava aqui pensei a noite toda, porque ele é muito assim, né? E eu tenho uma relação com o meu editor meio à moda antiga, isso é muito legal. A gente se fala o tempo todo, fala merda, a gente troca as coisas, e um puxa a orelha do outro, isso é muito bate bom. Revolta, então tem muito isso. Aí ele, Léo, eu estava pensando aqui, esses eventos, porque Calote tinha acabado de render um artigo na UFMG, acho que a gente precisa investir mais no Calote, a gente precisa trabalhar isso aí mais uns 2 anos, acho que você deve esperar uns 2 anos aí para lançar um outro livro. Você já fala de urgência. Falei, agora ou nunca, velho, só preciso te passar uma coisa. Ouve esses áudios aqui da Maria Valéria e tome esse original aqui. Mandei na hora, pum, só fala... Aí ele me manda uma resposta, ele leva um tempo, fica em silêncio um tempo lá, a tarde toda. Daqui a pouco ele me manda assim, puta merda, não tem como não ir pra frente, né? Você tá bem chancelado, né? Aí, tipo assim, vambora. E aí depois veio a Pilar, e aí foi acontecendo. Eu vi a Pilar Del Rio também elogiou ele, eu falei, cara, tá bem chancelado demais, né? A história da Pilar é outra coisa também, é outro evento
assim, muito engraçado, muito curioso, porque a Pilar só tinha mandado, eu tinha mandado o livro para a Pilar ler também, porque a Pilar eu conheço porque ela participou de uma antologia que eu organizei, que é o Antifascistas, que é um... e participou uma galera muito boa, né, de Portugal e daqui também, e ela participou. E eu falei assim, eu vou jogar com a sorte, já que a Maria Valéria respondeu, a Pilar também vai, não custa nada, mandei o pedido para ela falou, tá bom, vou ler. Eu falei, legal, bacana, mas aí aquela coisa de você conta isso para 2025, né? Se acontecer com uma sorte. Uma hora vem, né? Uma hora. E aí ela manda uma frase para mim, e que é a frase que foi que a gente botou na 4ª página, que era assim, primeiro ela botou assim, eu tô no avião, tô lendo, não tô conseguindo parar de ler. É um livro inquietante de estilo literário maiúsculo. Eu falei, posso usar essa frase? Ela pode. Eu falei, pronto, eu tenho a frase da 4ª página, acabou. Acabou, aí ela não vai me fazer mais comentário nenhum. Fechou. E mandei pro Gustavo, a gente começou a diagramar, vai revisão para cá, vai revisão para lá, vai revisão para cá, vai revisão para lá, tudo certo, tudo pronto, pode mandar para gráfica? Pode mandar para gráfica. Então, isso era uma sexta-feira, então vai para gráfica. Beleza. Domingo, de sábado para domingo, eu tô dormindo e eu deixei o telefone ligado, coisa que geralmente eu não faço. Uhum. E eu só ouço o barulho, aquele barulhinho de e-mail, aquilo me despertou. E quando eu vejo, era e-mail da Pilar, aí pronto, aí que eu não durmo mais, era coisa de 4:30 da manhã. Uhum. E eu peguei aquilo, era um prefácio. Eu fui acordar o Gustavo com um título Parem as Máquinas. Pelo amor de Deus, suspende tudo. Vamos na gráfica agora. Tem Parem as Máquinas, ele gritou Parem as Máquinas para gráfica, voltou tudo. Caramba, pra fazer tudo deu de tempo novo, então. Então o prefácio. Deu tempo. Que história, cara. Esse livro é todo caótico, então, em todas as suas nuances, ele tem esse caos, assim. E você contando isso, né, a relação com a Maria Valéria, com a Pilar, a sua forma de produção, né, a ansiedade, você estava precisando do estresse para... Agora faz sentido, entendeu? Agora o livro faz muito mais sentido pra gente, assim. E quando elas falam, eu não consigo parar de ler, é porque, de fato, ele me lembrou, claro que não tem nada a ver com o estilo, mas ele me lembrou quando eu leio, por exemplo, Walter Ugumãe, que você fica imerso no livro, e é uma linguagem também um pouco diferente, né? E você consegue entender muito todas as falhas, entre aspas, normativas que o autor se permite, e o livro seu é muito assim. Porque você consegue entender aonde você está colocando toda a sua desestrutura, né, que você tem cabedal para falar isso. E eu queria te fazer uma pergunta pessoal, assim, do que você tem medo, Léo? Eu queria entender isso aqui, porque quando eu li, parecia que era um escritor escrevendo com algum medo de alguma coisa, e eu fiquei com isso na cabeça, eu anotei no livro, assim, medo. E eu queria te perguntar isso, o que te deixa com medo? Nossa, muita coisa me deixa com medo, até... Eu acho que o processo de ansiedade, o processo terapêutico para tentar entender a ansiedade, foi justamente também para tentar entender do que eu tinha medo. Porque muita coisa, às vezes, a gente tem medo e não sabe que tem, né? E aí o corpo, o organismo age de uma outra forma, responde de uma outra forma, né? Ele está tentando te alertar para aquilo que você está sentindo e não sabe o que é, e que não sabe agir em relação àquilo. Só tenho medo de muita coisa. Eu não vou te dizer que eu tenho medo de morrer. Tem medo de envelhecer? Eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho mais medo do tipo de envelhecimento do que propriamente do envelhecimento. Eu acho que a velhice num país como o nosso, ela provoca muita angústia, né? No sentido de o que vai ser, como é que você vai viver, com que tipo de qualidade de vida você vai ter, quem vai estar do seu lado, que tipo de suporte você pode ter ou não do Estado, ou de você mesmo. Se você pudesse congelar seu corpo, você congelaria ele? Eu acho que não. Você sabe que essa história faz parte do meu imaginário de infância. Conte-me. Você é mais novo que eu, mas eu não sei se você chegou a pegar isso. Eu tô com 37. Mas, você é um pouco mais novo que eu, mas assim, meu pai falava muito, quando eu era criança, da criogenia de Walt Disney. E eu era louco pro Walt Disney, eu era louco pelos personagens do Walt Disney. Ele sempre falava que o Walt Disney tinha sido congelado para ele voltar quando resolvessem o problema do Walt Disney, que ia fazer o Walt Disney morrer. Só que meu pai me contava dizendo que o Walt Disney foi congelado instantes antes de morrer.
Se ele não chegou a morrer, ele ia morrer e foi congelado, que era para as células estarem vivas e não sei o que, para ele poder voltar. E eu ficava me perguntando, moleque, lá nos meus 8, 9 anos, assim, se valia a pena perder um instante de vida sem ter certeza se você vai voltar ou não. Você vê, aos 8, 9 anos eu tinha essas manias, essas perguntas filosóficas, do tipo, acho que um instante de vida importa. Por que será que ele vai voltar? Não tem garantia nenhuma que ele vai voltar. Eu ficava refletindo sobre isso. Então, talvez, quando você perguntou agora sobre medos, talvez a questão, o tempo, a passagem do tempo, e não só envelhecer, talvez seja um fator de medo, né? Eu acho que tem esse componente, do tipo de se aproveitar o instante, de não se perder o instante que passa, né? Então tem um pouco isso. Acho que o livro passa um pouco, D também passa um pouco isso. Acho que ela herdou um pouco isso de mim, né? Essa coisa da instantaneidade, da dinâmica, do correr contra o tempo e do se congelar. Na angústia de correr contra o tempo, tentar parar o tempo de alguma forma. Fala da D, então. 5 maridos, todos chamados Damião. Me conta um pouco disso, assim. Explica um pouco essa ideia, assim, desses personagens especiais. Olha, muita gente pergunta sobre isso, né? Muita gente pergunta sobre duas coisas, né? Pergunta se D é homem ou mulher. Uhum. Isso é muito engraçado. E eu respondo, não sei. Uhum. Eu realmente não sei. Porque as pessoas... A marcação de gênero, a identificação de gênero é a nossa primeira classificação para tudo, inclusive na própria língua, não só apenas no nosso convívio social. A gente precisa, e quando a gente não tem isso, a gente perde completamente o chão, né? Uhum. E já teve gente me falando assim, não, D é mulher com certeza. Eu falei, mas por que D é mulher? Por conta do estilo narrativo da escrita, isso é estilo de mulher. Eu falei, mas existe estilo de mulher? Aí outros já falaram, D é homem. Eu falei, por que D é homem? Porque D faz sexo fordista. A mulher não faz sexo fordista. Eu, não faz sexo fordista. Então teve esse... Estão colocando muita regra para D. Exato. E tem a questão do Damião. Quem é Damião? Né? O que é Damião? Damião é D e ao mesmo tempo não é, né? Porque o que se coloca ali, eu acho que é o seguinte questionamento: com quem a gente se relaciona? A gente se relaciona com o outro ou a gente se relaciona com o que a gente projeta da gente mesmo no outro? Com quem a gente está convivendo, com quem a gente se casa, namora, e não só isso. Que tipo de amizades a gente cultiva, que tipo de pessoas a gente quer perto da gente, né? A gente aceita as pessoas como elas são, a gente convive de fato como elas são, ou, na verdade, as expectativas que a gente cria nelas são demandas nossas e não demandas delas, né? Devo falar isso em determinado momento, quando ela está falando de sexo fordista, ela está falando também de amor neoliberal, né? De amor como produto, de amor não como desejo apenas, mas de amor como produto que vem para quê? Para suprimir anseio, para suprimir vaidade, para suprimir lacunas, que são lacunas de uma civilização marcada pelo consumo, né? Então, será que nós não consumimos pessoas? Será que nós não consumimos amores e sentimentos? Eu acho que Damião está aí para fazer pensar um pouco isso, entendeu? Agora, quem é Damião, não sei, não tem resposta. Quando o D fala do amor, eu tenho uma nítida sensação de que talvez D, no seu quarto, na sua intimidade, se eu perguntasse para ela o que era o amor, talvez seja um pouco diferente daquilo que ela descreveu ali no livro. Eu estou errado, será? Eu não sei, porque eu acho que não tem, Tadeu, sinceridade maior, né, abertura maior do que você se apresentar como uma farsa, do que você se apresentar como ambíguo, do que você se apresentar como uma pessoa que não é retilínea, homogênea, né, que não tem... faz parte da nossa vida a dúvida, faz parte da nossa vida as oscilações, faz parte da nossa vida o achar uma coisa hoje e o achar outra coisa amanhã. Será que a gente ama alguém todo dia da mesma forma? Provavelmente não. Tem dia que você não está amando ninguém, nem você, né? Tem dia que você está amando muito. Nós somos isso, nós somos ondas, a gente é inconstante. Nós, na verdade, não somos, né? A gente está num eterno estamos. Isso é bom entender isso, né? Nós temos processos, nós temos gostos, nós temos coisas que mudam, rigorosamente mudam. Hoje você gosta de uma coisa,
amanhã você pode gostar de outra. E geralmente quando isso não acontece, é porque a gente é reprimido. É porque a gente está preso em caixas, está preso em convenções. Né? E aí vem o conflito, e aí vem a ansiedade, aí vem esses problemas. Se você estivesse no quarto e fosse perguntar para D o que é o amor para ela, eu acho que a melhor resposta é: ela vai ser super sincera com você naquele dia, sobre o que é o amor para ela naquele dia. Né? O que não necessariamente vai ser a mesma coisa no dia seguinte. Então você acha que falar que... Eu vou fazer algumas afirmações aqui, se me fala se eu estou errado. Que todo mundo é uma farsa, e quem tem consciência de que é uma farsa se dá melhor do que quem não tem. Talvez quem tenha consciência de que é uma farsa deixa de sê-la, sabe? Então não Porque é bom ter essa consciência. Não, de repente é bom, né? De repente porque assim, se a gente naturaliza a oscilação, porque na verdade o termo farsa é usado por ela de uma forma irônica, né? Uhum. No sentido de... Isso é uma ironia, porque não é uma farsa no sentido da manipulação do outro. Isso pode soar às vezes como manipulação, mas ali, para mim, pelo menos, porque também tem uma outra história, né? O livro, quando ele ganha sua concretude, quando ele está na rua, ele não é mais meu, ele é de quem lê. Uhum. Né? Então são sempre as minhas impressões e não necessariamente as impressões de quem lê. Mas eu acho que a farsa dá essa sensação de ironia. Mas o que D, na verdade, é ter uma dúvida. D não sabe exatamente quem é. Né? E isso não é de todo ruim. Isso pode ser bom. Porque buscar... Será que a gente precisa encontrar resposta para quem a gente é? Será que a gente precisa encontrar resposta para tudo? Né? Ou será que só perguntar ou só achar que tem dúvida já não é o suficiente para a gente começar a viver? Porque a vida é tão incerta em tudo. O que a vida nos apresenta de certeza? Né? Rigorosamente nada, a não ser que a gente vá morrer. Uhum. Né? Mesmo essa morte as certezas sobre ela ainda são muito poucas. Né? A gente vive na dúvida, é claro, a gente precisa cavar certezas, né? Mas o mundo de hoje está sendo um mundo muito cavado com muitas certezas falsas. A gente está fazendo questão de cravar muitas certezas o tempo inteiro. Está todo mundo certo de tudo. As convicções, as ideologias, está tudo muito certo. Então, acho que o pôr em dúvida a si mesmo dela talvez seja importante por isso, sabe? Então, não é só necessariamente uma farsa, mas é assumir-se como farsa é deixar de ser. É ser um oscilante, é ser um não sei. E a D, ela tem essa coisa de poder ser o que se é. Por isso que eu gosto do existencialismo, particularmente, dentro da psicologia até. E ela me passa uma segurança. É a mesma segurança que eu tive quando eu li Brás Cubas, Memória Póstuma de Brás Cubas, que ele tá morto e aí ele pode falar o que ele quiser, né? Tipo, eu posso falar o que eu quiser. E a D tem essa relação também com a liberdade de estar no momento. Eu senti isso também. Porque estar no momento muitas vezes é muito inquieto e é muito dolorido, né? Não é uma coisa simples de ser. E eu sou uma pessoa também que penso muito, que nós, acho que escrevemos, né, que somos ligados à arte, a gente tem essa coisa dentro da gente. Você, sendo da academia e ao mesmo tempo se dedicando também à ficção, eu acho que te coloca no patamar um pouco acima, porque você consegue transitar entre esses dois universos, né? Porque o universo acadêmico é muito duro também, né? A minha academia, ela é do direito, né? Eu sou advogado, as minhas especializações, ela é muito dura, ela é uma coisa muito... e se você parar para pensar, é tudo muito humano, né? A gente esquece disso. A academia, ela é cruel, né? Ela quer mostrar que o intelecto ali, ele pode ser custoso, ele pode sangrar até, né? E então, quando eu fui entendendo um pouco a sua história, eu fui lendo o livro, eu acho que você amarrou muito bem isso, assim. E eu vi ele, Léo, eu quero fazer esse gancho agora, dentro dessa complexidade toda humana, eu vi que você lançou ele em Portugal e lançou ele na Rússia também, não é isso? Não, ele vai ser lançado em Portugal, provavelmente, não tem data ainda, mas já está fechado, e na Rússia ele está sendo traduzido. Traduzido. Então, ele está sendo traduzido. O que você acha, assim? A gente já fala do Brasil, que é esse país assim, continental enorme, já tem essas diferenças todas, nós tecnicamente estamos um pouco perto, mas
não tanto, a gente já tem esses mundos todos malucos. Como que você acha que é o diálogo do seu livro, dentro de todo esse contexto, desse contexto intenso e denso que a gente está falando, como que você acha que é ele no mundo, assim, como ele chega aqui, como ele vai chegar na Rússia, sendo traduzido, como ele vai chegar em Portugal? Então. A primeira barreira, Tadeu, que já está acontecendo, que é muito interessante, a primeira barreira é a barreira da própria tradução, porque é nesse caso, por exemplo, que a gente está vendo, porque criogenia usa muito o recurso linguístico, até mesmo para a questão do gênero da personagem, né? O que acontece? A oscilação entre adjetivos e substantivos masculinos e femininos, para criar essa atmosfera, essa tessitude de indefinição de gênero, ela é uma particularidade de algumas línguas, entre elas o português, e não de todas. Por exemplo, uma tradução no inglês, nesse sentido, isso quem me alertou foi um resenhista que publicou sobre o livro, a tradução da história de D para o inglês, por exemplo, vai ser um desafio enorme, porque no inglês nem sempre é possível você distinguir feminino e positivo em adjetivo e em substantivo, isso é bem menos. Né? Agora, no caso do russo, isso tem uma outra dimensão, porque isso também implica, algumas vezes, verbo. Então, se você traduz o adjetivo, ou se você muda o gênero do adjetivo e do substantivo, parece, eu não entendo de russo, parece que você também tem que mudar o gênero do verbo. Né? Isso eu sei que acontece no árabe e no chinês também. Eu sei que isso ocorre no árabe especialmente. Então, já começa por aí, essa questão de compreensão, né? E tem até a diferença para o português de Portugal. Meu editor lá em Portugal chegou à conclusão de que vai ter que se passar por uma revisão, mesmo para adaptação, para que seja, para que a obra fique mais compreensível para o público português, né? Mas eu não sei, as questões que estão ali são questões que são universais, né? Nossas, do ponto de vista humano, né? São dores. O mundo é tão diverso, mas o mundo ao mesmo tempo é tão parecido. As pessoas são tão diferentes, ao mesmo tempo são tão parecidas. Você vai na China, sei lá, você está no interior e você se depara com um McDonald's, com um Big Mac, e adolescente com fone de ouvido na fila para poder comprar, andando de skate. Você fala, cara, eu estou a quantos mil quilômetros? Eu estou do outro lado do planeta. Entendeu? E eu estou vendo esse tipo de coisa, e hoje a gente é muito influenciado por dramas contemporâneos que são baseados nessas questões ligadas à aceleração, às tecnologias, a relacionamentos, a questões identitárias. Isso, claro, com as suas diferenças de país para o outro, mais fechados, menos fechados, mas os dramas são mais ou menos os mesmos, né? Tanto é que a literatura universal, ela nos toca a todos, né? Você lê Tolstói e você fica sensibilizado com uma realidade russa, porque aquele núcleo ali diz respeito a você, né? Eu citei Tolstói porque Tolstói também faz parte da história, né? Então, o meu tá aqui, ó. Guerra e Paz. Pois é. E o eixo fundamental da história de criogenia é Ana Karenina. Então, é nisso que toda a narrativa é baseada. Por isso até houve essa identificação com os russos, eles se interessaram em traduzir. Mas isso eu ainda não sei como é que vai ficar. Eu não sei nem se eu vou conseguir saber, porque eu não leio russo. Então, fica meio difícil. Tá aí uma coisa que eu vou ficar curioso para saber, viu? Vou querer perguntar para algum russo depois. Léo, obrigado, cara. Poxa, que papo bom. Valeu. Eu fiquei muito feliz de falar contigo, falar sobre o livro, entender um pouco você, assim, filosoficamente, como é a proposta do Rabisco, sair um pouco do livro, tentar expandir um pouco. E, cara, portas abertas. Quando você tiver mais livro, quiser falar de outros livros aí, me fala. A gente tem a pauta um pouco extensa, mas a gente sempre consegue agendar. E vai ser um prazer falar com você de novo e seja bem-vindo sempre ao Rabiscos. Obrigado mesmo. O prazer foi todo meu, obrigado. O papo bom é o papo que a gente não sente tempo passar. Eu tô falando só há 5 minutos. O prazer foi meu. Sempre que precisar, estamos aí. Quase 50 minutos de papo e é isso. Pessoal de casa, obrigado. Quem tiver sugestão de dúvida, críticas, pode mandar para o podcast rabiscos@gmail.com e também no Instagram, podcast Rabiscos. E é isso, quinta-feira tem a Cabine do Filme com a Carol Pedrosa e a gente volta na terça que vem. Valeu a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.